Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje com um tema escolhido por mim. Manipulação. Hoje vamos falar sobre manipulação. Hoje eu decidi que vamos falar sobre manipulação e influência. Quais são as verdadeiras diferenças entre os dois? Como é que podemos detectar se estamos a ser manipulados e influenciados? Mas acho que mais do que isso, como é que podemos entender o que é que nós próprios estamos a fazer? Se eu estou a influenciar e se estou a procurar manipular. Sim, e também vamos discutir formas práticas de caminharmos mais no sentido da influência e como é que podemos utilizar e valorizar também as nossas próprias necessidades quando estamos a interagir com outros, influenciando nas direções que nós achamos mais adequadas e garantindo que não estamos a manipular nesse processo. É isso mesmo. Bom, eu fui influenciado a aceitar este tema, ok? Não houve manipulação porque eu senti que tinha escolha. Mas isso é uma das coisas que agora vou exercer um bocadinho de influência para convidar quem nos está a ouvir para ver a nossa agenda de cursos. Se calhar estão com vontade, desde o último episódio onde nós falamos, tentamos influenciar um bocadinho, mas a agenda está lá. Um bocadinho. Não, nós influenciamos imenso. Estava a esperar que não manipulamos, mas ouvindo o exercício, aqui o episódio, as pessoas depois vão conseguir perceber o que é que nós estávamos a fazer. Mas está lá no lifetraining.pt. Temos a agenda de cursos para 2023 e qualquer pergunta que tenham, dúvidas que tenham, podem nos contactar a nós ou preencher o formulário que está no site. Sim, sim. Está a ser muito bom ver o movimento todo que está a haver à volta disso. Sim. Porque estamos O teu curso de hipnose online está quase cheio. Sim. Ele não está quase cheio porque ele não tem limite de vagas. Ok. Está com muita gente já, é isso que eu queria dizer. Isso. Estás a ver? Isso. Está quase não faltam 5 vagas só. Sim. Não faltam 5 vagas. Sim. Era giro as pessoas dizerem isso. Eu ia dizer, faltam 5 vagas, ainda há 5 vagas. Mia, estás demasiado entusiasmada. Okay. Sim. Eu acho que está numa boa altura para nós começarmos a nossa conversa sobre manipulação e sobre as diferenças entre manipulação e influência. Sim. Okay? Vamos a isso. Vai ser bom ter esse entusiasmo todo aqui na nossa conversa. Sim. E vamos nós. Pronto, este tema para mim é mesmo importante porque te reparo cada vez mais nele e questiono-me. Às vezes sou questionada também quando falo na parentalidade sobre conectarmos com os nossos filhos, sobre influenciarmos os nossos filhos e comparar algumas pessoas que questionam, mas não será que estou a manipular os meus filhos quando estou a falar assim. E também vejo, muitas vezes, eu faço o julgamento de quando vejo pessoas a comunicarem, ou ouço pessoas a comunicarem, vejo tanto ao vivo como online, alguém que está a dar uma palestra, alguém que está a vender alguma coisa, muitas vezes em nome da influência, mas o meu julgamento que é, aquilo é manipulação. E como tenho reparado nisto cada vez mais, gostava de explorar contigo essa diferença entre influência e manipulação e o que é uma coisa e o que é outra. Ok. Acho que é um bom tema. É um bom tema, não é? Sim. Queres a minha influência em relação a esse tema ou queres que eu me manipulo? Olha, eu acho que é mais ou menos óbvio que a linha que distingue estas duas coisas não é óbvia. Ok? Há uma linha ténue e que às vezes é muito subjetiva. E às vezes eu só consigo perceber se eu próprio influenciei ou manipulei em função do impacto que eu crio. Quando nós estamos a influenciar, nós estamos sobretudo focados nas necessidades do influenciado. E estamos a procurar criar um impacto que seja benéfico, positivo, ecológico, não é? Uma palavra que nós utilizamos muitas vezes, no próprio influenciado. E estamos muito atentos à satisfação das necessidades do influenciado, à criação de mais possibilidades e melhores possibilidades na vida do influenciado. Também podemos
Isto não é exclusivo, porque eu, enquanto estou a influenciar, eu posso ter atenção a estas coisas todas e também considerar as minhas próprias necessidades enquanto influenciador. Pronto, e aí o caso típico seria, eu estou a vender um produto ou um serviço, estou muito focado nas necessidades e em criar possibilidades e em ter um impacto positivo na vida do influenciado, e também estou a propor uma... satisfação das minhas próprias necessidades. Sim, porque eu, como vendedor do produto, também satisfaço necessidades ao vender o produto. Okay? Mas mas não coloco as minhas necessidades à frente das necessidades do influenciado. Okay? Quando eu estou a manipular, eu coloco as minhas necessidades primeiro. Ou seja, torna-se mais importante para mim satisfazer as minhas necessidades. Mesmo que à custa das necessidades do outro. Certo. É um bocado como na comunicação não violenta. Marshall Rosenberg falava do poder sobre e poder com. Quando eu exerço poder sobre alguém, não é? Eu tenho só em conta as minhas necessidades. Sou um líder ditador. Não é? Em princípio, estou a utilizar poder sobre os outros, tendo em conta as minhas necessidades. E no poder com, tenho em conta as minhas necessidades e as necessidades do outro. Eu consigo ter este processo paralelo. Sendo que aqui no caso da influência, isto é a minha definição, não é? Estou a influenciar em relação à minha... Não, mas eu tenho sempre uma necessidade. Porque é que eu quero influenciar o outro? Porque também tenho necessidades. Se todo o comportamento existe porque temos necessidades, mesmo no processo de influência... Não, as minhas necessidades estão sempre presentes. Certo, é isso. Só que o que eu estava a propor era que eu estou-te a procurar influenciar em relação à minha definição de influência. Sim. Que é, eu tenho em consideração as minhas necessidades. Certo. Senão estaria a fazer o que estou a fazer. Certo. Mas se as minhas necessidades, se elas se tornarem mais importantes que as necessidades do outro, então já não é influência. Exato, sim, concordo. Aí seria utilizar poder sobre o outro. Certo. Claro que aqui a tal linha subjetiva que eu estava a propor há pouco, porque é que ela é subjetiva e muitas vezes até inesperada ou difícil de prever, às vezes é imprevisível. É porque às vezes eu acho que estou a influenciar, estou muito focado nas necessidades do outro, e depois o impacto da minha influência acaba por se revelar uma espécie de uma manipulação. Exato. Em função das decisões que o outro toma, em função da forma como o outro interpreta aquilo que eu estou a dizer. Eu diria aí que também mais um conceito que podia introduzir aqui, para muitas vezes a posteriori, podemos, quando nos apanhamos, isto aqui afinal de calhar foi manipulação, essa outra pessoa sente que tem liberdade de escolha ou não. Certo. Não é? Porque quando é manipulação, eu sou manipulada porque sinto que não tive uma verdadeira liberdade de escolha. Quando há um processo de influência, tenho sempre liberdade de escolha. Concordas com isso? Sim. Sim. Sendo que a liberdade de escolha às vezes é uma percepção que nem sempre é fácil de ter. Certo, do influenciado barra manipulado. Né? É por isso que quando tu influencias, tu muitas vezes queres reforçar a possibilidade de escolha. Exato. Por exemplo, quando tu estás a influenciar e notas que do outro lado há uma aceitação extremamente rápida da tua influência e tu sentes que, ok, eu acho que estou a influenciar numa direção que é correta e é benéfica para a pessoa, mas também observo que a pessoa não está a ter um sentido crítico, não está a pensar nisto e dizer, ok, isto faz sentido, não está a ponderar, está a ser demasiado rápido, está a ir demasiado rápido para se o Pedro disse, então é porque Exato. E nesses momentos o próprio influenciador pode questionar a sua influência e dizer, olha, o que é que tu achas sobre isto? E como é que isto podia ser mau para ti? Não é? Às vezes quase que queres, quase que te tornas, qual é a expressão que eu ainda usei há pouco, quase que te tornas advogado do diabo da tua própria influência. Que é para garantir, que é para garantires que a pessoa
do outro lado tem de facto escolha e tem noção de escolha. E tem, sim, exato, e que tem noção de que está a fazer uma escolha. Que isso é uma das coisas que tu menos queres quando estás a manipular. Quando tu estás a manipular, tu não queres que a pessoa tenha escolha, quando muito queres que ela tenha uma falsa noção de escolha. Um exemplo. Eu quero combinar uma coisa contigo e para mim essa coisa tem que acontecer tipo, nos próximos 2 dias. Certo. Para mim. Porque tenho, sei lá, vou marcar uma reunião de vendas e para mim é muito importante que fechar uma venda em 2 dias porque tenho um target de vendas para atingir. Certo. E então utilizo uma velha estratégia que vem originalmente do mundo da terapia, que é o Double Bind, em que eu proponho-te 2 opções. E digo-te, Mia, então, e vamos marcar esta reunião para amanhã ou para depois da manhã? Certo. Okay? Dou-te 2 hipóteses. Tu tens escolha. Só que as escolhas fui eu que restringi a escolha, dando-te 2 opções que são boas para mim. Certo. Né? É exatamente a mesma estratégia que se propõe muitas vezes na parentalidade. Há dar a opção de escolha, mas as 2 opções são escolhidas pelos pais. Agora, repara como isto pode ser feito de uma forma mais manipulativa, não é? Quer dizer, Mia, então vamos marcar a reunião para amanhã ou depois da manhã. Como eu posso ter em consideração as minhas necessidades, que é para mim dá mesmo jeito que seja amanhã ou depois da manhã. Mesmo de ser, né? Portanto, eu posso te perguntar de uma forma completamente diferente. Quer dizer, olha, Mia, a mim dá-me jeito que a reunião possa acontecer amanhã ou depois da manhã. Alguma destas datas é boa para ti? Porque aqui eu estou-te a dar a escolha de tu dizeres, não, Pedro, nenhuma das datas é boa para mim. Ok, então vamos arranjar outra solução. Depende também no processo que tivemos até essa escolha, não é? Mesmo tendo uma comunicação mais consciente, o processo anterior pode ter levado aqui a... Sim. Ok, mas percebes como aqui a linguagem é diferente. Quer dizer, a mim dá-me jeito que é a mim, não é? E estou-te a dizer isso claramente. E também mas estou a ver, a mim dá-me jeito que possa ser amanhã ou depois da manhã. Alguma destas datas é boa para ti. Tu tens a hipótese de dizer assim, ok, pronto, qual delas? Estou-te a ajudar a decidir. Mas só que estou a abrir espaço para dizeres, não, nenhuma delas é boa para mim. Certo. Aí uma diferença que também acho que pode ser importante é que quando estou a influenciar estou sempre a falar a verdade. A verdade mesmo. Eu não estou a inventar que só tenho essas 2 possibilidades porque não é? Sim. Porque que acontece muito nas vendas e no marketing então, não é? Quando vemos, apenas há 5 vagas, quando há 50. Certo. Não é? Portanto, ou como vês às vezes pessoas a promoverem coisas com vagas limitadas e aquilo que estão a propor é uma live no Instagram. Certo, pois, exato. Isso não é verdade. Certo. Não é? Isso não é influência. Não, isso manipulação da informação. Isso é manipular, é usar o princípio da escassez, o célebre princípio da escassez, mas de uma forma que não é verdadeira. Certo. Porque eu acho que aqui há um dos meus professores, instrutores de neurolinguística, quando eu a primeira vez fiz um curso com ele em 2007 nos Estados Unidos, o Steve, ele dizia que é uma brincadeira com palavras, mas ajuda-nos a entender, né? A noção de que sempre que eu comunico contigo eu estou a criar algum tipo de impacto. E ele dizia, ou afetas ou infetas. Certo. O afetar seria aqui uma influência positiva, que é eu estou a criar crescimento, oportunidade, escolha, clareza. E quando eu infeto, não é? Eu estou-te a diminuir a escolha, eu estou-te a levar a fazer uma coisa que não é boa para ti, que não é ecológica. Estou-me a servir de ti. Estou-me a servir de ti, porque às vezes até pode ser uma inscrição no ginásio, não é? Lembrando aqui da tua experiência bem no passado, há muitos anos, uma inscrição no ginásio pode ser boa para mim. Certo. Mas se calhar não é ecológico pagar o valor que tu me estás a propor para eu me inscrever. Sim, ou até às vezes eu posso me manipular em relação a fazendo uma proposta que eu estou muito consciente que esta proposta é mesmo boa para a minha. Só que, qual é que é um dos grandes problemas da manipulação? É que nós somos hábeis a reconhecer quando estamos a ser manipulados. E, normalmente, esse reconhecimento, mesmo que não seja intelectual, mesmo que não seja dizer
caramba, a minha está-me aqui a fazer perguntas ou está a falar comigo de uma forma que está habilmente desenhada para me levar a fazer uma determinada coisa. Mesmo que não haja esta noção, porque às vezes não há, principalmente quando a linguagem é utilizada com muita habilidade, mas há normalmente um reconhecimento inconsciente, que é nós temos um feeling, há qualquer coisa que não bate certo. Não é? Sentimos alguma coisa no nosso corpo, há uma certa tensão no nosso corpo de há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E eu acho que esse é um dos problemas da manipulação, mesmo quando eu do meu lado digo, não, ok, eu utilizei técnicas de manipulação, mas foi para a pessoa fazer uma coisa que é boa para ela. Mas então porquê é que eu não utilizei uma linguagem mais clara, mais honesta e transparente, dado que é bom para ela? Não, porque a pessoa... Senão não ia fazer. Senão ela não ia decidir. Ok, então sou eu que decido o que é bom para a pessoa. Certo. É aqui que muitas vezes reside a diferença entre influência e manipulação, que é eu retiro e escolho a pessoa, mesmo que eu tenha aqui uma argumentação de que mas isto foi bom para ela. Né? Mas a manipulação nunca é ética. Há sempre outra forma melhor de promover a mudança no outro do que através de manipulação. Né? Eu acho que há muito poucas situações onde nós podemos argumentar assim até ao fim com a validade de um ato de manipulação. Pode ser às vezes a pessoa está com poucos recursos, está... Ou na parentalidade, acho que as pessoas utilizam muitos argumentos que é para justificar. Mas claro que tu consegues. Não precisamos estar aqui a criar assim cenários de fantasia, mas acho que todos conseguimos imaginar um cenário tão extremo em que eu ou manipulo agora a pessoa ou a pessoa vai morrer. Portanto, eu prefiro manipulá-la e depois lidar com as consequências disso mais tarde do que a pessoa fazer agora alguma coisa que depois não tem retorno. Portanto, eu queria ajudar a pessoa a criar escolha, mas agora eu não vou conseguir fazê-lo porque ela está-se a preparar para fazer uma coisa que não permite retorno, não permite aprendizagem, não é? Exato, presta a saltar uma ponte. Sério. Sim. Por exemplo. E, sei lá, claro que estamos aqui a criar cenários rebuscados. Eu disse que não íamos criar cenários rebuscados. Que é para as pessoas que nos estão a ouvir não entrarem em sofrimento. Não, mas ok, é um cenário mais comum. A criança está prestes a atravessar uma rua, eu muitas vezes disse traficada, mas agora vou dizer com muito tráfego. Sim, mas aí porque é que precisavas de manipular e dizer uma coisa que não é boa para ela? Precisa só de apanhá-la e não só de apanhá-la. Ok, mas isso é aquilo que tu chamas da força protetora. Isso não é manipulação. Não. Quer dizer, embora seja manipulação no sentido de que tu utilizas as tuas mãos e manipulas fisicamente a criança, agarras nela, não é? Mas quando nós estamos aqui a falar de manipulação, acho que estamos a falar de um processo mais mental e emocional que não esse, não é? Acho um cenário que pode ser que eu vejo muito dos pais nas palavras deles, mas convencer a criança a tirar um curso universitário que ela não quer tirar. E os argumentos são todos porque isso é bom para ela tem notas para entrar naquele curso, tem um futuro promissor, é uma profissão que dá para ganhar muito dinheiro, criar muita segurança, portanto é muito bom para o jovem escolher esse curso mesmo que ele não queira. Ok. As argumentações podem encaixar num quadro de influência, que é eu quero te influenciar. Só que aí, quando eu te quero influenciar, a influência não é dizer, olha, em vez disto faz aquilo. A influência é mais dizer, olha, há aqui algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes tu considerares conforme fazes a tua escolha. Não é? E podes chamar a atenção da pessoa para coisas que ela não está a considerar. Não é? Por exemplo, olha aqui para os dados de empregabilidade neste momento com os vários cursos. Ok, isso pode ser um dado que ela pode não estar a ter em consideração. Ou olha para todas as opções que tu tens de todas as ramificações deste curso. Ok. Tu podes, isso chamar a atenção, tu estás a trazer mais informação, mais informação e estás a melhorar a qualidade da escolha, em princípio. Não é? Só que o que neste exemplo em específico, não é? E como outros que podíamos fazer, é também para nós sabermos, não é?
de que lado nos encontramos é que necessidades é que estão a falar mais alto aqui. São as minhas ou do jovem, neste caso, não é? Sim. E assim, a primeira resposta vai sempre dizer que estão a pensar mais no jovem. Mas isso, o manipulador frequentemente diz que manipula em nome do outro, do bem-estar do outro. Exatamente. Aliás, por isso é que eu acho que um comunicador consciente pode ser como pai, como profissional, como marketeer, como político, como podcaster, não é? Um comunicador consciente vai muitas vezes questionar sobre aquilo que eu estou a fazer é influência ou é manipulação, não é? E às vezes e pode ter dúvidas às vezes de será que havia uma outra forma de comunicar que promovesse mais a influência positiva? Exato. Porque eu acho que a pessoa acabou por decidir isto porque eu lhe disse, ou porque acha que é aquilo que eu quero. Eu promovo muitas vezes essa reflexão com os pais, não é? Porque muitos pais vão dizer, não, eu utilizo o poder com os meus filhos e não uso força punitiva, utilizo força protetora. Mas quando realmente começam a refletir sobre, não é? Eu normalmente trabalharíamos com um caso muito prático. Quando fazemos essa pergunta que tu acabaste de fazer, será que existiria alguma outra forma de eu conseguir o mesmo resultado? Aí começámos a ver, tipo, se calhar eu estava a ter mais em conta aqui as minhas necessidades, na realidade, do que as necessidades da criança. Portanto, essa pergunta acho que é mesmo fundamental para nos fazermos mais a nós do que aqui. A proposta não é tanto para investigar os outros, porque nós só podemos alucinar em relação aos motivos dos outros. Mas os nossos próprios motivos podemos realmente investigar, não é? Como pais, como companheiros, como colaboradores, como influenciadores, não é? Portanto, podemos utilizar esta pergunta connosco mesmo. Sim. Há situações onde nós não estamos em contacto direto com o outro. Estava agora aqui a pensar nesta situação real, atual, agora, aquilo que eu e tu estamos a fazer neste momento, que é a gravar um episódio do nosso podcast. Não é? Porque entram aqui em ação as nossas necessidades, as minhas e as tuas, e aquelas que posso designar de nossas, não é? Por ser um projeto comum, e estão também presentes as necessidades de quem nos ouve, claro, não é? Que são os receptores destas mensagens. Portanto, aqui, eu acho que o nosso podcast é claramente um podcast de influência, até ao longo do tempo, e para quem nos ouve desde do ano zero, não é? Já nos ouve há 5 anos, provavelmente reparou, e nós tornamos isso muito explícito, que nós, em algum momento, o podcast começou a ficar mais ativista, não é? Ou seja, a influência começou a ser muitas vezes mais declarada, que é, eu quero influenciar neste sentido. Mais declarada, mais intencional. Mais intencional e mais explícita. Ora, isso é satisfazer em parte as nossas necessidades. Claro, não é? E há outras necessidades. Nós também gravamos o podcast porque é uma forma das pessoas contactarem com o nosso trabalho e depois, mais tarde, muitas pessoas que nos ouvem até acabam por se tornar nossos alunos em programas que temos online e presenciais. Isso também tem a ver com as nossas necessidades. Só que eu acho que, pelo menos é esta a história que nós contamos um ao outro, não é? Que é, nós estamos constantemente a pensar em quais serão as necessidades de quem nos ouve e de que forma é que nós podemos ajudar a criar mais escolha, mais consciência, mais conhecimento, impondo o mínimo possível e sendo muito cuidadosos em relação à linguagem que utilizamos, à nossa linguagem e às crenças que nós veiculamos, não é? Porque nós queremos claramente influenciar num determinado sentido, só que queremos garantir que essa influência que é influência e não manipulação. Como é que quem está do outro lado, que tipo de processo de reflexão poderia ter para avaliar se está a ser manipulado ou influenciado por nós? Olha, isso é uma ótima pergunta, minha. Das melhores perguntas que tu colocaste em 5 anos de podcast. Porque eu acho que o que é que diferencia influência de manipulação? Se eu, quando estou a manipular, estou sobretudo interessado nas minhas necessidades e não nas necessidades do outro,
E eu tendo a fazer isso de uma forma oculta. Que é, eu quero satisfazer as minhas necessidades. Ou seja, quando eu disse, no exemplo que eu utilizei há uns minutos atrás, quando eu te digo, então marcamos para amanhã ou para depois da manhã, eu não cheguei a trazer-te aqui a informação de que, olha, para mim é melhor amanhã ou depois da manhã. Ou também quero saber o que é melhor para ti. E também quero saber o que é melhor para ti. Ok, mas isto é tipo, está aberto. A comunicação é aberta e transparente. Até no limite podia dizer, Mia, se nós conseguimos marcar até depois da manhã, para mim é ótimo, porque é o dia em que nós fechamos os resultados aqui na empresa. Bem, portanto, para mim era bom. Se for tranquilo para ti, se não for, arranjamos outra solução. Mas é o abrir, não é? Por exemplo, nós gravamos, o último episódio que nós gravamos aqui do podcast, estamos a falar sobre os nossos cursos. Não é? Em parte, nós também queríamos influenciar quem nos ouve a considerar a possibilidade de fazer um curso connosco. Claro. Mas fizemos isso de uma forma muito aberta. Olha, está aqui isto. Não é? E também porque é que isto é interessante para nós. Portanto, uma das diferenças é que quando alguém te está a influenciar, também manifesta qual é o interesse que tem, o interesse próprio. Porque é que aquilo é importante para si, porque é que acredita naquilo, de onde é que aquilo vem. Quando há manipulação, e atenção que há aqui um aspecto que eu acho que é mesmo muito relevante em relação à manipulação, é que a manipulação não é sempre uma coisa deliberada, de vou manipular esta pessoa para ela fazer o que eu quero. Muitas vezes o próprio manipulador, pelo menos é assim que eu me apanho a manipular, o próprio manipulador faz isso de uma forma inconsciente. Certo. Que é, às vezes está super convencido que está a influenciar, só depois quando para e diz assim, quer dizer, isto foi influência, não foi, não abri mais possibilidade, omiti informação, no fundo o que eu queria era que a pessoa fizesse isto, não é? Portanto, às vezes é um processo que só mais tarde é que a pessoa vai, se é que vai conseguir fazê-lo mais tarde, porque eu acho que há pessoas que manipulam imenso e nunca têm consciência disso. Mas mais uma diferença entre manipulação e influência é que na manipulação tem-se muitas vezes um objetivo muito específico, não é? E que vais estás a fechar em vez de abrir. Estás a fechar em vez de abrir. Aquilo estás a fazer para conseguir que a pessoa faça X. Na influência, como estou a abrir, no fundo, é isso que estás a dizer. Eu digo isto muito aqui à comunicação, não é? Porque se estou a querer influenciar, eu estou a partilhar porque é que isso é importante para mim também. Há aqui uma troca, não é? E a intenção não é que a pessoa faça aquilo que eu quero. A intenção é mais a pessoa entender porque é que é importante para mim e porque é que eu acho que é importante para ela. Não é? Não é conseguir que a pessoa faça X, enquanto a manipulação conseguir que a criança se vista. Um exemplo muito, muito simples que as pessoas vão protestar muito. Mas não sei o quê. Eu sei que às vezes temos pouco tempo e não sei o quê. Podemos na mesma fazer a reflexão, porque isto é muito transcontextual. Não é? Se começarmos a argumentar demasiado pró um certo comportamento, provavelmente vamos vê-lo em outros contextos também. Se nós percebemos que, aqui, quando eu dou duas opções de escolha ao meu filho em relação à escolha de roupa, sempre, eu estou efetivamente a utilizar técnicas de manipulação. Não é? Pelo menos estou a fazê-lo de uma forma consciente. Mas também posso começar a questionar, mas também é importante eu aumentar a possibilidade de escolha dele, pelo menos em outras áreas. Não é? Essa a reflexão generalizada para mim é muito importante do que eu estar a defender o uso da manipulação em certas situações. Olha esta situação. Há muitos anos, quando eu comecei a fazer vendas, um formador da área de vendas ensinou-me o seguinte truque. Imagina que tu estás a marcar uma reunião de vendas com um potencial comprador e ele diz-te, ok, então eu dá-me jeito então marcar a reunião para amanhã da parte da tarde. E vais marcar o horário. E olhas para a tua agenda e tens a agenda toda livre. Porque não tens reuniões com ninguém. E que, se tu disseres, se fores verdadeiro e disseres ao comprador, olha, eu tenho a tarde toda livre, portanto podemos marcar no horário que for melhor para si. Que em vez disto, porque há aqui uma série de ideias, isto era a argumentação. Estás a passar uma série de ideias que não são boas para ti. Estás a passar a ideia de que és um vendedor pouco popular, porque não tens mais ninguém que quer comprar.
estás a passar a ideia de que qualquer que seja a hora que marques, pá, ele depois também se me atrasar não há problema porque o Pedro não tem mais nada a marcar. Portanto, o que era o ideal? Era tu dizeres algo do género, ok, olha, então podemos marcar às 15h40 ou às 17h10. E ainda por cima dás assim uns horários que não são... Que é para mostrar que pá, a minha agenda está tão cheia que eu só tenho aqui uns buraquinhos. Ou fazer isso, estás a passar as ideias contrárias, que é tu deves ser um vendedor super popular e toda a gente quer comprar, só tens aqui uns buraquinhos, e o tempo é importante para ti, e logo, se tu marcaste às 17h10, se eu me atrasar é melhor eu avisar, ou tentar chegar à mesma hora, porque depois deve haver uma coisa a seguir. E, tecnicamente, tu não mentiste. Certo. Tu só propuseste 2 horários. Não é? Então, tu estás aqui a passar algumas as chamadas informações por baixo do radar. E eu, na altura, aquilo fez-me bastante sentido. E era assim que eu fazia uma marcação do horário. Eu dizia... Às vezes a pessoa dizia-me assim, por exemplo, pode ser às 4? E eu olhava para a minha agenda, livre entre as 3 e as 5, e dizia assim, às 4, pode ser, em vez de 4, pode ser às 14h50. E a pessoa, normalmente, ou às 15h50, dá uma diferença de 10 minutos. Só que eu estou ali, lá está, inconscientemente, estou a passar uma série de mensagens. E fazíamos isso e funcionava bem. Normalmente as pessoas cumpriam mais o horário, portanto está tudo bem. Mas o que é que aconteceu aqui? É uma influência ou uma manipulação? Porque aqui a manipulação é quando eu não dou informação suficiente informação que está disponível e eu não a entrego à outra pessoa. Eu não tenho que dar à pessoa toda a informação do mundo sobre tudo o que eu estou a fazer. Só que eu fiz isto deliberadamente para instalar um conjunto de ideias no outro lado. Será que, como é importante para mim que a pessoa chegue a horas e que valorize o meu tempo, será que existiriam outras formas de fazer isto? Será que era importante dizer assim, olha, eu amanhã, na parte da tarde, eu neste momento consigo marcar na hora que quiser. No entanto, é muito importante para mim ter só 20 minutos aqui reservados para a nossa reunião. Posso-lhe pedir para surgir algum atraso inconveniente para entrar em contato comigo? Ou então, se eventualmente vir que não chega na hora, depois vamos ter que marcar para outro momento. O que é que seja importante para mim. Estou a falar das minhas necessidades. Sim, estou a dizer, olha, tenho a tarde livre e, no entanto, para mim seria melhor às 16h10, por exemplo. Ok. Ou dizer, olha, a partir do momento em que nós, não preciso dizer que está livre, mas posso ser a pessoa diz 4 horas, eu digo, ok, 4 horas, olha, eu vou alocar na minha agenda 20 minutos para a nossa reunião. Ok? Sendo eu, neste momento, não tenho nada a seguir, mas provavelmente vou ter. E mesmo que não tivesse, para mim estes 5 minutos é muito importante eu ter estes 20 minutos totalmente disponíveis para si. Não é? E há pessoas que podem ouvir e dizer assim, mas será que isso faz assim tanta diferença? É assim tão importante. É assim tão importante. Isso é um pequenino ato de... A questão é que, falo no meu caso pessoal, comecei com estas pequenas coisas, só que depois das pequenas coisas crias grandes coisas. De repente tens a mesma linha de argumentação serve para uma série de coisas, para estar a dizer à pessoa que ela tem uma condição especial no preço que é mesmo só hoje, quando tu sabes que amanhã farias igual, mas assim tens uma desculpa. A desculpa é, não, mas eu sei que se a pessoa não tomar a decisão agora vai ter tendência a ir para casa e depois não chegar a comprar. Exato. Sim, exato. Mas é a mesma coisa como aquela da roupa, não é? Só de dar 2 opções de roupa. Depois começamos torna-se cada vez mais presente, não é? Esta argumentação constante da utilização da manipulação. Porque quando nós viramos isto ao contrário, não é? Quando nos colocamos a nós no papel do manipulado, tu queres ser manipulada? Obviamente que não é? Quantas pessoas é que dizem assim, não, mas eu prefiro que me passem a informação dessa forma, porque assim, depois... E quando nos apercebemos que estamos a ser manipulados, a nossa vontade de colaborar diminui imenso. É muito baixa, porque sentimos que estamos a ser condicionados, não é? Eu, por exemplo... Claro, para as crianças. Claro que isto tem a ver com as minhas próprias experiências, mas ainda no outro dia eu recebi um telefonema de um número de Inglaterra. Era alguém, não sei como é que tinha o meu número de telefone, mas estava-me a vender um produto financeiro. E eu aguentei o telefonema só por uns instantes, porque eu estava a ver, deixa eu ver para onde é que isto vai. Porque ele disse, falou em inglês, disse, olá Pedro, bom dia, apresentou-se, eu sou não sei o quê, sou da empresa de consultoria, e gostava só de lhe tomar 2 minutos e começou a falar muito rápido. Não é? E a primeira coisa que ele disse foi,
nestes momentos, nos últimos tempos, por causa da pandemia, agora por causa da subida da taxa de inflação e da guerra na Ucrânia, a incerteza tem aumentado, sim, e ficou à espera que eu dissesse sim. Okay. Pronto, claro que eu não ia dizer não, é sim, mas eu, deste lado, bastou aquilo para dizer assim, eu já sei o que é que ele quer. É. Ele está a usar a velha estratégia de vai fazer 3 afirmações genéricas, Certo. universais, eu vou dizer sim, 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 e ele ativa o famoso yes frame, que é eu agora, o meu sistema habitua-se a dizer que sim a esta pessoa, portanto, quando ele a seguir fizer uma proposta, olha, gostaria de marcar uma reunião com um consultor para lhe apresentar sim, já disse estes sims todos e vou por aí pelo sim. Isto é o chamado... Ele depois vai começar a fechar as perguntas para coisas que já não são tão genéricas e têm mais a ver comigo. Yeah. Se calhar a seguir vai-me dizer, que eu, como uma pessoa inteligente, não é? Estou interessado em conhecer dispositivos e mecanismos que me permitem lidar melhor com a incerteza. Sim. Sim. E de repente ele vai-te chegar ao final e dizer, olha, então tenho aqui a oportunidade de amanhã às 14h50 marcar uma reunião com não sei o que, assim. Ora, ou eu digo que não e contrario tudo o que estava para trás, ou digo que sim e de repente desligo o telefone e dizer, acabei de marcar uma reunião que não quero. Certo. Com um tipo que me vai utilizar outra vez um conjunto de estratégias. E eu disse, ele depois sim, e quando ele chegou à parte de fez da reunião, eu disse, olha, eu ouvi com atenção aquilo que me disse e eu não sou de todo um match. Não há aqui um match entre aquilo que vocês querem oferecer e aquilo que eu... E ele diz, não, Pedro, mas é apenas uma reunião exploratória. Exato, mas eu não sou um match, portanto, porquê estar numa reunião exploratória? Ele, não, mas é apenas exploratório. Portanto, este é um script que nunca acaba. Pois. Só vai acabar quando tu fores indelicado ou desligares o telefone. E eu disse assim, pela terceira vez, I'm not a match. Eu não sou match. E disse, vou desligar agora. E agradeci e despedi-me e desliguei o telefone. Mas eu deste lado, o que eu senti imediatamente foi uma quebra total de ligação e de confiança, porque estão a manipular, estão a usar o script. Curiosamente, já agora, para todas as pessoas que defendem scripts, tu quando atendes o telefone e alguém está a usar um script contigo, mesmo que seja aquele script só de atendimento, aquele script de por motivos de não sei o que a nossa chamada está a ser gravada. Dona Micaela, não sei o que, já quebrou. Isso nunca funciona. Eu não percebo como é que as empresas gastam tanto dinheiro com essa porcaria. Qualquer consumidor do outro lado diz... as pessoas estão do outro lado, não é? Levam com cada resposta. Claro, porque... Sem necessidade. Porque as pessoas não se sentem bem com aquilo. Sim, é terrível. Só que a vontade de controlar / manipular é tanta que vamos para aí. Porque isso também é uma forma de tu manipular os teus próprios colaboradores. Sim, e mesmo os colaboradores não terem aqui uma liberdade de escolha claro. Não é? É um mecanismo de controle muito grande. Se calhar isto é outro tema. Mas... se calhar estamos a fugir aqui um pouco do tema. E também porque não ter um script requer mais responsabilidade pessoal por parte do colaborador. E requer mais responsabilidade por parte da organização, porque tem que treinar aquele colaborador para entender melhor tudo o que acontece durante uma interação. É mais fácil dizer, lê isto e fica caladinho o resto do tempo. Chama o chefe quando realmente precisa. E não quero saber da tua opinião sobre isto. Mas olha, nós vamos voltar aqui ao nosso tema central, até para podermos fechar aqui, e depois propormos uma prática inspiradora à volta deste tema. Influência versus manipulação. Influência, nós estamos sobretudo focados nas necessidades do outro. Também podemos, e às vezes até devemos, ter em consideração as nossas necessidades, mas em nenhum momento vamos pôr as nossas necessidades à frente dos outros. À frente dos outros. Posso avaliar se estou para mim funciona bem pensar em poder com e poder sobre. Sim. E na manipulação nós pomos também, eu posso manipular e também ter em consideração as necessidades do outro, ok? A manipulação não é sempre uma coisa... Mas as minhas necessidades estão em primeiro. As minhas necessidades estão em primeiro. Okay. E eu sei que isto levanta uma série de problemas e tenho alunos e pessoas que nos seguem que fazem muitas perguntas sobre por exemplo, que eu quero fazer marketing, eu quero fazer vendas, não é? Porque é importante para mim, para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu trabalho.
Ou seja, eu quero influenciar outras pessoas, mas eu quero garantir que não estou a manipulá-las. Não faz sentido para mim utilizar manipulação. Mas às vezes tenho dúvidas sobre como fazê-lo. Certo. Aí também mais duas coisas de avaliação ali. É se estou a falar a verdade e se estou a oferecer a opção de escolha. Certo, certo. São boas perguntas para nós utilizarmos aqui. Não é? Eu também acho que é importante aqui às vezes fazer um exercício de troca de posição, que é se eu estivesse no lugar do outro, qual era a forma mais limpa de eu receber e mais honesta de eu receber esta informação. Não é? O que eu gostava realmente de ter disponível. Depois entram sempre aquelas, não é? Se eu não pressionar, a pessoa nunca mais vai tomar a decisão e não sei o quê, não sei o que mais. Sabes que essa linha de argumentação que eu utilizava muitas vezes para comigo, às vezes para pressionar outras pessoas, eu hoje em dia não utilizo de todo. Que é, isso só quer dizer que a pessoa não está mesmo preparada para tomar a decisão. Mas ela assim vai perder uma oportunidade. Então perde. É porque não era realmente uma oportunidade. Porque se fosse, ela tomava. Não é? Mas há pessoas que têm mesmo muita dificuldade em tomar decisão. Ok, é isso. Então, podemos eventualmente... Quando alguém sente que tem opção de escolha, por norma, tende também a assumir mais responsabilidade pela sua escolha. Né? Quando sentimos que não tivemos opção de escolha, se as coisas não correrem bem, não nos sentimos tão responsáveis por isso. Certo. Não é? É por isso que eu acho também em processos de venda, quando é utilizado muito essas técnicas assim mais agressivas vou dizer, de manipulação, também aumenta a probabilidade de haver mais queixas, né? E mais confusão, mais conflito. Enquanto do outro lado, essas são não só as minhas crenças, como a experiência que tenho tido ao longo dos anos, é que não há assim, não há solo fértil para conflito, ou para queixas, ou, não é? Ou para promessas que não foram cumpridas. Né? Porque muitas vezes no processo de manipulação, uma série de promessas que algumas pessoas esquecem, outras não. Né? Sim. E às vezes nós também do lado de... Porque quando nós manipulamos, temos normalmente um conjunto de justificações para o fazer. Claro. É muito raro encontrar alguém que é mesmo como é que se diz, um scam artist, não é? Porque há pessoas que manipulam e o objetivo delas é manipular, mas são poucas pessoas. Há pessoas que se excitam com a manipulação psicológica, que é tipo, já enganei este gajo, não é? Claro. Já aldrabei mais já me estou a controlar. Já aldrabei. E muitas vezes isto, pronto, sabemos que são às vezes até fenómenos que acontecem por causa da forma como as pessoas foram enganadas no passado, muitas vezes enganadas pelos adultos que estavam por perto, não é? E a criança treinadamente sentiu que estas pessoas andaram o tempo todo a enganar-me, agora vou-me vingar enganando outras pessoas. Mas esse é um número relativamente reduzido. A maior parte das pessoas tem um compasso moral e ético que lhes diz que enganar é errado e manipular é mau. E, portanto, fazem-no, mas sempre com uma justificação interna. Não, era bom para a pessoa. E eu acho que é mesmo muito importante nós termos atenção a esses discursos. Porque é recorrendo a esse tipo de estruturas internas que nós ajudamos ou fazemos parte de uma sociedade que aceita manipulação, tantas vezes. Aceita que haja manipulação na política, que haja manipulação na publicidade, no marketing, que haja manipulação nas redes sociais e que haja manipulação nas relações pessoais, não é? Que haja eu disse aquilo porque que queria... Eu queria ir de férias para um determinado sítio. O meu marido não quer. Eu endraminei, dei-lhe a volta. Ou seja, trago para dentro das relações a manipulação, muitas vezes porque aprendi isso quando era pequeno, porque também me manipularam, não é? E só que raio de relações são essas? Não, mas depois essas férias, a partida não vão ser assim tão engraçadas, não é? Porque o meu marido não queria estar lá. Então, lá está. Agora, deste exemplo daquele processo que eu estava a tentar botar é que nessas situações dá também mais a geneira, não é? Sim. Eu acho que pode ser um exercício interessante também para quem nos está a ouvir. Durante a nossa conversa podem ter surgido momentos de resistência pessoal. Que é, mas também vão ter exemplos. Não, mas eu chateei muito o meu filho para ir treinar judo e ele até gostou e agora adora. Não é? Pronto, mas isso justifica para eu fazer o mesmo processo mais vezes. Sim, mas o facto de eu
a manipulação está mais na estrutura, não tanto no conteúdo. Porque eu até posso manipular as pessoas para que elas façam coisas que depois elas gostam muito. Só que será que havia um processo melhor? Um processo que permitia que a relação florescesse mais do que realmente acontece, não é? Porque mesmo... o que é que eu faria nesse caso se tivesse corrido mal? Sim, porque mesmo no mundo dos negócios, muitas vezes a manipulação gera um bom resultado. Não é? Gera um bom resultado para mim, porque vendi, a pessoa do outro lado até diz, ok, pronto, até o produto ou o serviço até me satisfez. Mas o que é que fez à relação? A pessoa a seguir veio toda contente para ser manipulada outra vez. Sim. Não é? Portanto, nem sequer tipicamente nem sequer é sustentável. Não é? E tu já foste manipulada muitas vezes, eu já fui manipulado muitas vezes. Certamente fomos manipulados algumas vezes e ainda nem descobrimos. ainda nem descobrimos, não é? E às vezes também podemos em algum momento sentir manipulação um do outro na nossa própria relação, não é? E às vezes não é fácil ter esse confronto. Embora manipular, não, de acordo com aqui as pessoas que falam sobre emoções e sentimentos, sentir-se manipulado não é uma emoção. Não é uma emoção. E isso é interessante de explorar. Mas posso estar triste? Posso estar triste, posso sentir falta de confiança, ou posso me sentir desconfiado, posso me sentir sozinho, posso me sentir confuso. Isso são emoções e é interessante também. Sim, porque a manipulação é mais uma realização intelectual, que fui enganado, ou esta pessoa tirou-me escolha, ou esta pessoa usou-me, mas depois as emoções são essas e outras. Sim. Porque a manipulação implica um julgamento do ato do outro, daí não ser uma emoção pura, mas posso observar um processo de fora e avaliar que efetivamente aqui houve uma pessoa que pôs todas as suas necessidades à frente da outra. Logo, é isso, é uma definição de Olha, por acaso, antes de terminarmos, lanço aqui só uma, eventualmente as pessoas querem passar. Eu no outro dia estava num estabelecimento comercial com os nossos filhos, eu contei-te isto, num restaurante, e depois no final, quando me apresentaram a conta, perguntaram-me se eu estava disponível para arredondar a conta, aquilo era tipo 21 ou 20,85. Se eu estava interessado em fazer um arredondamento para 21 euros e aquele arredondamento era para apoiar uma causa. E eu, como a causa que me propuseram é uma causa com a qual eu simpatizo, eu até disse sim, pode fazer o arredondamento para 25 euros. Não queria dar só 15 cêntimos, assim dei mais algum dinheiro. E até o mais pequeno é que ficou a olhar e disse, papai, eu acho que a senhora até ficou surpreendida de fazeres um arredondamento tão para cima. Eu disse, sim, mas foram 4 euros e acho que é para uma causa que a mim me interessa dar esse dinheiro. Mas logo a seguir, no mesmo dia, na caixa de um hipermercado, também não interessa dizer qual é, na caixa do hipermercado perguntaram-me se eu queria fazer uma contribuição para uma outra causa. Só que a forma como a pergunta é feita está desenhada para eu dizer, porque perguntam-me se eu quero contribuir para a causa X, que é para te obrigarem a dizer não, não, eu não quero contribuir. E, é diferente, eu acho que a pergunta acho que foi, vai querer contribuir para não sei o quê? E eu disse não. E estava a pensar que engraçado, eu disse não porque eu senti uma resistência enorme a esta pergunta. Quem fez a pergunta não a fez por acaso, ainda por cima porque neste hipermercado não se fazem coisas por acaso. Portanto, a pergunta está desenhada para ativar aqui um sentimento interno de vergonha, de culpa, por estar a dizer que não e dizer que sim. E a pessoa do outro lado diz assim, ok, mas com isto eu consegui gerar muito mais dinheiro. Sim, mas à custa de quê? Eu senti assim um desconforto. Eu estou a ser manipulado para fazer uma coisa que é boa, que é dar dinheiro para uma causa que é merecedora. Mas é engraçado que enquanto na primeira situação eu pensei, olha que fixe que eles estão a fazer isto. Nesta situação, a primeira coisa que eu pensei foi, eu sei quantos milhões eles tiveram de lucro no último ano. Eles que contribuam. E sei quantos milhões extra eles estão a ter por causa da inflação e por causa de práticas
que estão a ser questionadas por associações de consumidores. Sim. E veio-me a mim fazer assim, digo, pá, sério, ou seja, aquilo foi totalmente contraproducente. Sim. Lá está, porque num caso eu senti, estão a exercer a influência sobre mim, aqui senti, estão-me a manipular. Sim. Mesmo que estão a manipular numa direção que é boa, que é para uma causa. para uma causa. Acho que foi o exemplo que eu me lembrei agora. Muito Pronto, já desabafei. Senhores do hipermercado, façam a pergunta de outra forma. Sim. Olha, obrigada, Pedro. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada Sim. por me influenciares a estar aqui todas as semanas. Sim. Também te vou influenciar a ficares aí mais um bocadinho para ouvir a prática inspiradora, não é? E a toda a gente que nos ouve. E já agora, obrigado a todos os que ouvem o podcast IVM e por nos permitirem semana após semana exercermos a nossa influência da forma mais ecológica que nós conseguimos. Se alguém alguma vez senta isto, eles estavam ali mais a exercer manipulação do que influência, chama-nos a atenção isso porque é bom para nós. Aliás, já ao longo dos anos, várias vezes houve pessoas a dizer, olha, a forma como apresentaste este tema, eu acho que foi um bocado manipuladora. Ou às vezes não utilizo essa palavra, mas estavas a influenciar demasiado numa determinada direção. Okay? Sem falar, por exemplo, sem fazer um contraponto, ou sem falar sem explicitar as razões. Uma pessoa chamou a atenção isso por causa de umas questões da comunicação não violenta, que às vezes é preciso dar um bocadinho mais contexto, não é? Para se perceber que não é manipulação, mas influência. Ou ao contrário. Sim. Também já aconteceu, ouvintes do podcast, tentarem-nos manipular em relação à forma como falamos de algumas coisas. Sim. Sim, e isso também não é bom de receber. Não. Quando alguém faz isso comigo, eu às vezes penso assim, caramba, estão a tentar usar aqui uma estratégia de comunicação achando que eu não vou perceber. E fica-se um bocadinho lixado. Olha, obrigada, Pedro. Sim, obrigado. Prática inspiradora desta semana é, obviamente, à volta deste tema que exploramos no episódio de influência versus manipulação. E vou-te propor aqui uma pequenina checklist com 3 perguntas para utilizares sempre que estiveres na dúvida sobre se a tua conversa, o teu discurso, a tua proposta, num ambiente pessoal ou profissional, se foi no sentido da influência e não no sentido da manipulação. Há 3 coisas que queremos assegurar. Primeiro, que temos em consideração as necessidades do outro, mais do que as nossas próprias, embora, como discutimos no episódio, as nossas próprias necessidades podem e até devem estar presentes também, mas queremos valorizar sobretudo as necessidades do outro, queremos garantir que somos honestos e transparentes e queremos garantir que aumentamos a escolha ou, mantendo a escolha, aumentamos a qualidade da escolha. Não é? Portanto, estas são as 3 perguntas aqui para nós fazermos como prática inspiradora. Valorizei as necessidades do outro, como primeira pergunta. Fui transparente e honesto. E, finalmente, aumentei a escolha ou aumentei a qualidade da escolha. Se a resposta a qualquer uma destas perguntas for não, ou não o suficiente, então investigar como é que eu, numa próxima situação, posso fazer isto de forma a poder responder com mais afirmação a estas 3 perguntas. Ok, bom, vamos a isso.